Olá, boa tarde! Tá começando mais um seu programa. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado porque você está aqui com a gente. O seu programa é o nosso encontro de todas as tardes aqui na Rede Novo Tempo. Você já sabe que o nosso encontro é o seguinte, né? De segunda a quinta, às 5 horas da tarde, a gente está ao vivo aqui com o seu programa. Toda sexta-feira, às 5 horas, a gente também tem o nosso encontro. Você vai acompanhando aí os melhores programas. E tem as nossas reprises. A gente se encontra sempre às 2 da manhã. Pessoal da madrugada aí, um grande abraço. E você pode almoçar com o seu programa também sempre ao meio-dia, tá bom? Encontro marcado. Aliás, esse programa não acontece só enquanto a gente está no ar, né? Você sabe que esse programa acontece através das redes sociais, você pode participar o tempo todo, sugerir pautas, mandar abraço para alguém, dizer o que você está gostando, o que você não está gostando aqui no programa. facebook.com/seu programa, é aí o nosso Facebook, você pode dar um curtir lá para você sempre ficar atualizado sobre o que está acontecendo aqui no seu programa. E também você pode acessar o nosso Twitter, nos seguir pelo Twitter, o @seu programa. Você também pode acessar o nosso blog e você tem lá todos os nossos programas antigos. Então, novotempo.com/seu programa. novotempo.com/seu programa. Todos os nossos programas antigos estão lá. Perdeu alguma coisa? Ouviu um comentário de que o programa foi muito legal? O seu programa está também lá no nosso blog. Por falar em blog, é através do blog que você pode pedir aqui esse presente que a gente tem para você, que é a revista Princípios. Então aqui você encontra os mais diferentes artigos, tem sobre qualidade de vida, tem vários assuntos espirituais. Então a revista Princípios é um presente que a gente manda para você com todo carinho e inteiramente grátis, tá bom? Tem muita coisa legal mesmo, viu, gente? Eu já sentei, dei uma lida aqui na revista. Olha, por exemplo, como é que surgiu Satanás? Como é que surgiu o mal no nosso mundo e personificado por esse personagem aí que a gente conhece através da Bíblia, Satanás? Como é que ele surgiu? Tem toda a explicação aqui, a luta entre o bem e o mal, divisões que isso proporcionou no nosso mundo. Todos os assuntos aqui para você, inclusive tem um teste. Você pode ver o que você conseguiu absorver aí sobre o assunto que você está lendo na revista. É o nosso presente para você, tá bom? Você entra no nosso blog, novotempo.com/seu programa, inteiramente grátis, a gente manda para você. Olha, as estatísticas apontam que a obesidade infantil é a que cresce mais rapidamente no Brasil, mais do que nos adultos. E esse cenário é cada vez mais agravado por mudança nos hábitos alimentares e a ausência da tão falada atividade física. No caso das crianças, o exemplo pode valer mais do que as palavras, viu? E a influência dos pais, na maioria das vezes, é que determina a educação alimentar dos filhos. É mais fácil controlar as refeições das crianças quando elas estão em casa, né? Agora, e na escola? O que a gente deve colocar na lancheira das crianças? O que fazer quando a lancheira do amiguinho está recheada de calorias vazias? Como é que a gente convence o nosso filho a comer alimentos saudáveis? Hoje no seu programa a gente vai conversar com uma nutricionista, uma pedagoga, para a gente entender como é que a gente cuida da alimentação das crianças e esse famoso lanchinho na escola. A nossa enquete é a seguinte: como é que você cuida da sua alimentação? facebook.com/seu programa e tem também o nosso Twitter, @seu programa. É muito importante a gente saber como você cuida da sua alimentação, porque ela vai ser determinante na alimentação das crianças. Vai ser aí um reflexo direto a alimentação do seu filho, da sua alimentação. Então participa aqui do seu programa, facebook.com/seu programa, Twitter @seu programa. Daqui a pouco a gente fala sobre a tão famosa lancheira das crianças. Mas agora vamos lá para o jornalismo, saber quais são as principais notícias do Brasil e do mundo. Boa tarde, Bianca Oliveira, tudo bem? Boa tarde, Wagner, tudo bem e você? Tudo bem. Você, Bianca, já passou da fase da lancheira, ainda não tem o filho para preparar a lancheira, mas você lembra desse seu momento aí na escola? Ah, lembro. E criança é terrível, né? Se olha do lado e o amiguinho tá comendo várias calorias vazias, assim como você trouxe, a gente fica com vontade. Não interessa se em casa, né? A mãe pediu para comer brócolis, você comeu, mas lá na escolinha você quer comer as tão chamadas porcarias, né? As porcarias, isso. A caloria vazia também conhecidas como porcarias. Mas hoje, então, o nosso desafio é tentar fazer como convencer uma criança a ter uma lancheira saudável. Ver se a gente consegue atingir esse objetivo. Exatamente. Inclusive, você falou algo interessantíssimo e
importantíssimo, que é a educação em casa. Os pais precisam ajudar os seus filhos. Não adianta você mandar seu filho comer brócolis se você não come brócolis. Então, você precisa fazer uma dieta juntamente com o seu filho. Claro. Não é uma dieta infantil, é uma dieta familiar, né? A criança precisa estar inserida num meio em que ela se sinta à vontade também e ela evidencie os seus pais fazendo o mesmo que eles estão cobrando. Esse é o grande segredo, com certeza. Agora, Bianca, a gente está falando aqui sobre crianças e lanche na escola e tudo mais. A gente tem uma tragédia aí no Rio de Janeiro, né? A morte de uma criança. Sim, e que tragédia, viu, Wagner? Uma criança, como você disse, morreu após o rompimento de uma adutora na zona oeste do Rio de Janeiro. Isabela Severo dos Santos, uma garotinha de 3 anos, foi encontrada desacordada e levada ao hospital ali da região. Mas ela não resistiu. A menina tinha sinais de afogamento. O rompimento aconteceu por volta das 6 horas da manhã. O primeiro aviso chegou ao 13º Grupamento de Bombeiros Militares às 5h50 da manhã. O vazamento durou cerca de 1h30, inundou um trecho de pelo menos 500 metros da estrada do Medanha, em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Daqui a pouco, começou a estourar tudo. Aí começou a cair casa, foi muito rápido, muito rápido. Eu não consegui salvar em casa. Posso fazer uma foto? Um tênis, um celular e a carteira. E a força da água foi tanta que arremessou este mecânico e a família para fora de casa. A água jogou a gente foi submerso até parei na casa da vizinha do outro lado da rua. O diretor de produção da companhia responsável pelo duto esteve no local. O governo do estado, a direção da SEDAI, ela está orientada e está dedicada a integralmente ressarcir os danos que foram atingidos às pessoas em seus imóveis, pertences, mantê-las abrigadas em hotéis, motéis, seja o que for que a gente conseguir nessa região mais próxima para deixá-la perto de suas famílias. Até o final da manhã, a tragédia contabilizou pelo menos uma vítima fatal. Isabela Severo da Silva, de 3 anos, deu entrada no hospital com uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Morreu às 8h25 da manhã. Lamentável. O Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios brasileiros subiu 47,5%, isso em 2 décadas, saindo do nível muito baixo para outro considerado alto, relativamente. A melhoria das cidades ocorreu tanto na renda da população como em longevidade e também em educação. Mesmo sendo a área que mais evoluiu, a educação ainda é a única que está em nível médio, o que rebaixa a nota dos municípios. A cidade de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, tem o melhor índice de desenvolvimento humano municipal do país. O segundo melhor IDHM, que é o IDH municipal do Brasil, é o de Águas de São Pedro, em São Paulo, e o terceiro, o de Florianópolis, capital de Santa Catarina. Os dados do estudo indicam ainda que o município com a pior avaliação é Melgaço, no Pará. Bom, Wagner, hoje pela manhã até a gente conversou no Conexão Novo Tempo, que é um outro produto aqui da Rede Novo Tempo para o rádio. A gente conversou um pouquinho sobre a educação. Melhorou, mas tem muito mais do que se fazer, né? A gente conversou com o Cristóvão Buarque, ele que é um militante na área da educação. Conversamos também com Osiris Silva, que é fundador da Embraer e teve na sua vida a educação como base para todo o seu sucesso. E muitas coisas precisam ser melhoradas. A educação aqui no Brasil, ela tem metas, mais de 4 em 4 anos, que é mais um processo eleitoreiro do que algo a longo prazo, né? Então, a gente precisa trabalhar várias questões aqui no Brasil ainda, principalmente na educação de base, e não na educação superior, que o problema já está muito pior e potencializado lá na frente, né? Com certeza. Quando chega o aluno chega até a sala de aula do ensino superior, já existem problemas que lá na base não foram resolvidos, né? Sim. Então a pessoa não tem o mínimo conhecimento da história do nosso país, não sabe em que continente os países ficam, problemas em todas as áreas. E o mais interessante da educação não é só a educação a nível de conhecimento, geografia, matemática, português. A educação, uma pessoa educada, ela tem preceitos morais, éticos, cidadania, não Exatamente. Que é algo que ela vai colaborar também com a sociedade. E a educação... Ela aprende
Ela aprende a pensar e refletir, né, Exatamente. Bianca? E a educação não se dá só na escola, Wagner. É em casa. A educação se dá primeiro no seio familiar e depois, sim, a criança e o adolescente, e mais para frente jovem, vai entrar nesse meio de fato social, né? Mas o seio familiar é onde ele aprende essas questões de cidadania já desde cedo. A cultura brasileira não é uma cultura que incentiva a educação. Os pais não tiveram isso na base e, consequentemente, não passam isso para os seus filhos. Nosso índice de leitura é um horror. Né? Enquanto a gente lê um livro por ano, a Europa lê, sei lá, 15. Então, é um índice muito baixo em relação e comparação com outros países. Então, a nossa cultura precisa ser mudada. A gente pode colher resultados daqui 20 anos, não importa, mas que a gente comece a querer essa mudança, reivindicar essa mudança na área da educação aqui no Brasil. Muito bem, Bianca. Muito bem. Wagner, uma outra informação aqui é em relação às inscrições para o Revalida. Essas inscrições terminam hoje às 23 horas e 59 minutos e devem ser feitas exclusivamente pelo site revalida.inep.gov.br/revalida/inscrição. O exame é feito por médicos estrangeiros interessados em trabalhar no Brasil e também por brasileiros que tenham obtido o diploma no exterior. A prova será aplicada no dia 25 de agosto em várias capitais aqui do Brasil. E o assunto, eu diria, tem gerado uma certa polêmica, a gente vem acompanhando. Hoje, por exemplo, médicos de pelo menos 16 estados do Distrito Federal suspenderam os atendimentos na rede pública e privada de saúde. A greve é basicamente contra as decisões do governo federal e também de contratar profissionais estrangeiros sem passar pelo Revalida para o programa Mais Médicos, né? Eles também protestam, esses médicos, contra a legislação do ato médico. E aqui eu quero fazer uma observação, Wagner, que é a seguinte: o Conselho Federal de Medicina, o CFM, inclusive conversamos com o presidente e vice-presidente, eles são a favor de dizerem, né, são a favor do Revalida, para que isso realmente ajude os médicos a entrarem no mercado de trabalho, identificando que eles realmente sabem a profissão, sabem exercer a profissão, que é algo muito importante. E eles também dizem que não faltam médicos. Há uma má distribuição desses médicos no Brasil. Ontem a gente até comentou que por ano são formados aqui 15 mil médicos, ou seja, não faltam médicos. Assim, faltam bons médicos, talvez? Claro. É uma interrogação. Mas eles também afirmam que falta infraestrutura, não é? A saúde não precisa de médicos. Aliás, a saúde não precisa só de médicos, somente, né? Precisa de outras coisas também. E tem outra linha de pensamento que eu achei muito interessante, que é a Revalida não deveria ser aplicada para todos os médicos recém-formados, até os estrangeiros, até os que se formaram aqui no Brasil, os brasileiros que se formaram fora. Porque se você for comparar, por exemplo, com a área judiciária, claro, os advogados todos precisam fazer a prova, né? E esse exame do Revalida não é fácil não, viu? No ano passado, 677 médicos prestaram essa prova e sabe quantos passaram? Quantos? 65. Olha, tá vendo? É muito parecido com o que acontece com a OAB, né? 65. Então, há grandes projetos para que essa prova fique mais fácil ou que o Revalida deixe de existir. E a polêmica do projeto Mais Médicos, desse plano governamental, é de que quem entra no programa Mais Médicos não precisa do Revalida. Mas tem gente que estudou aqui no Brasil, né? Não estudou fora, no estrangeiro, e, enfim, e tem que fazer a prova do Revalida. Então, por que o Mais Médicos não precisa e eu preciso, né? Que me formei aqui no Brasil? Então, há uma grande polêmica em relação a isso. A gente vai acompanhando, mas é bom a gente deixar bem frisado que o Brasil tem dinheiro, tem médicos, mas talvez esteja faltando aí um maior aprimoramento na área educacional, uma gestão aí na distribuição desses médicos no Brasil e infraestrutura. Com certeza. Bianca, a gente fica por aqui, vamos acompanhar essa história, a gente vai no desenvolvimento do caso acompanhando aqui no seu programa e amanhã a gente está de volta aqui às 5 horas da tarde. Ok, Wagner, a gente se encontra aqui no seu programa amanhã. Tchau, Boa tarde, tchau. Boa tarde. Olha, no próximo bloco a gente vai conversar com a Samela Carvalho. Hoje é dia de tecnologia aqui no seu programa. Aquele 3G que você nunca consegue acessar a internet quando você precisa no celular? Daqui a pouquinho os detalhes. Não sai daí, a gente volta já.